Eu vou te trazer agora outras obras que eu não sei se são na sequência, tá? Se tem alguma entre o Garagem América e essas construções em estrutura metálica. Mas elas estão muito pertinhas ali ainda na década de 50. E essas eu tenho certeza que você conhece. Mas sim, certeza. Eu vou pôr uma foto aí, tá? Das construções em estrutura metálica. Quê? Você nunca ficou sabendo que utilizaram estrutura metálica em Brasília? Eu sei, Niemeyer, que é o arquiteto das construções de Brasília, amava um concreto armado, muito pelas curvas que o concreto armado permite que você tenha. Mas, como o projeto dos anexos do Congresso e dos ministérios ali, da esplanada dos ministérios, eram prismas, né? Eram elementos muito retos, optou-se por usar a estrutura metálica por causa do tempo, para ser mais rápido. E olha a história, livro do Danilo Matoso Macedo, onde ele fala não só do uso da estrutura metálica nas obras de Brasília, mas como de várias outras obras de Niemeyer que ele fez em Brasília. Vale a pena você ler esse livro também. E é de graça para você baixar, né? E lendo sobre isso, olha a história. Uma empresa que estava construindo Brasília, eu vou transmitir a história para vocês igual eu transmito às vezes as histórias para os meus filhos, tá? Com a minha linguagem, tá? Me perdoa aí porque não sou doutora nem nada. Gosto de contar uma história de um jeito mais leve. Estavam construindo Brasília e falaram, gente, é muito prédio para construir. A gente não vai dar conta de fazer tudo isso. Aí as empresas começaram a precisar de empréstimos no exterior para dar conta desse monte de construção aí que eles estavam tendo que fazer. Uma dessas empresas foi até os Estados Unidos e falou, galera, me dá aí, por favor, um dinheirinho emprestado, porque eu tenho que construir ali uma Brasília, ali uma capital de um país, e a gente já conversa. E os Estados Unidos, para emprestar esse dinheiro, falaram, olha, a gente empresta esse dinheiro sim, tranquilaço, mas aí você vai ter que comprar umas coisas aqui para construir, tá? E aí veio a ideia de, nesses prédios que eles já estavam pensando em fazer em estrutura metálica, contratar a tecnologia da estrutura metálica lá dos Estados Unidos. E nessa época, o uso da estrutura metálica, pilares e vigas, não era como é hoje, que os projetistas conseguem fazer o cálculo e você consegue comprar direto na metalúrgica. Era quase que uma tecnologia patenteada. Eles falaram, firmeses, traz aí esse material. E eles vieram com uma promessa de construir tudo muito rápido, de fazer 2 prédios por mês, para vocês terem uma ideia. Uma vez aqui, eles resolveram primeiro construir uma vila para eles morarem, casas muito boas, segundo o livro. Depois, resolveram de colocar uns ar-condicionado tudo nessas casas aí, que era um calor dos infernos em Brasília. Depois disso, eles resolveram fazer umas festinhas nas noites, com uns uísque bem gostosos. E aí a obra que é boa não caminhava. E lembra? JK queria o quê? 50 em 5. Então, eles foram fechando esse cerco até o ponto de os americanos abandonarem a obra tudo e não entregarem, gente. E deixaram toda essa estrutura aqui. E aí nesse livro conta que os arquitetos que assumiram a obra na época pegaram a mão de obra local, mão de obra que nunca tinha visto uma viga metálica, eles mesmos nunca tinham visto uma viga metálica, e começaram a montar a obra assim, com a mão de obra local. Eles contam até, nesse livro conta até que essas obras de Brasília foram todas feitas no rebite, não no parafuso, porque era a tecnologia da época. E os rebites eram aquecidos para poderem ser colocados na ligação das estruturas. E os trabalhadores que ficavam embaixo, os montadores que ficavam embaixo no chão, jogavam esses rebites quentes para um lá em cima segurar e colocar no lugar. E aí anoitecia eles fazendo esse trabalho e estavam correndo contra o tempo, né? Faziam muita hora extra para dar conta. Então, à noite, parecia que esses rebites eram cometas. E assim ficou apelidada a obra como a obra dos cometas. Não é legal? Muito legal. Mas fato é, então, que em 1959 a gente tem esse histórico de todos esses prédios da esplanada dos ministérios e também do anexo do Congresso Nacional feitos em estrutura metálica.